Hoje nós vamos conversar sobre as piodermites. Então, as piodermites, pessoal, elas são uma das principais dermatopatias na clínica de cães e gatos, tá? Elas se caracterizam por uma infecção da pele, que pode ser tanto superficial como mais profunda. E um dos principais agentes etiológicos envolvidos nessa infecção é o Staphylococcus pseudointermédios, tá? Ele é o mais comum e o mais importante, coloniza a pele, ele está presente, né, na pele dos animais naturalmente, mas, decorrência de alguns fatores, ele pode acabar se multiplicando desordenadamente, existe uma alteração da microbiota normal da pele, e a gente tem, então, um supercrescimento do Staphylococcus pseudointermédios, que causa muitas lesões, e além de ele ser considerado extremamente resistente, tá? A gente também pode ter a presença dos Staphylococcus aureus envolvidos, mas é mais comum em humanos. Então, o que ocorre são causas de base que podem levar a uma supermultiplicação bacteriana, né? Então, ela é sempre secundária a alguma dermatopatia de base, por exemplo. Então, as dermatopatias alérgicas, que a gente vai conversar na próxima aula, em torno de 70% dos cães atópicos desenvolvem piodermite secundária, tá? Por conta da inflamação exacerbada da pele, que a atopia causa, acaba desregulando ali a microbiota e leva, então, a uma supermultiplicação bacteriana. Outras dermatopatias, né, parasitárias, fúngicas, disqueratoses, além de endocrinopatias e displasias foliculares também podem levar, tá? O grande problema da piodermite é que ela pode se tornar recorrente facilmente. Então, a gente tem casos muito crônicos e normalmente resistentes à antibiótico terapia, que são difíceis de solucionar. Então, dentro da classificação das piodermites, nós podemos ter, então, as piodermites de superfície, que elas não invadem o extrato córneo, então é numa camada bem superficial da epiderme, e daí a gente tem presentes o intertrigo, ou a dermatite das dobras, e a dermatite aguda úmida. As piodermites superficiais, que elas invadem o extrato córneo, né? Elas acometem a epiderme como um todo, invadindo o extrato córneo, mas não vai abaixo da derme. E dentre elas nós temos o impetigo, a foliculite, a piodermite mucocutânea, que afeta regiões mucocutâneas, principalmente ali em região perilabial, e a piodermite superficial esfoliativa, que é uma piodermite bem generalizada, caracterizada por grande quantidade de pápulas, pústulas e foliculite, tudo junto, tá? E as piodermites profundas são aquelas que invadem, então, todo o extrato córneo e a derme abaixo da epiderme. Então, invade derme ou subcutâneo. E são as furunculoses e as celulites, e na maioria das vezes elas são uma consequência das piodermites superficiais não tratadas. Nós vamos conversar agora uma por uma, tá? Então, começando pelas piodermites de superfície, nós temos o intertrigo, ou a dermatite das dobras, tá? Então, como o nome já diz, é aquela dermatite que ocorre nas regiões de dobras de animais, principalmente os bulldogs, os shar-peis, que tem uma grande quantidade de dobras na pele, ou então animais mais obesos, que acabam, então, predispondo à formação de dobras em alguns locais específicos. Esses locais a gente acaba tendo, então, um conjunto de fatores que propiciam a multiplicação, que são umidade, calor e a fricção que a dobra causa, né, conforme o animal se movimenta. Então, tudo isso leva, então, são fatores que predispõem o crescimento de bactérias ou leveduras, que acaba causando, então, a sintomatologia. Então, é muito ocorrer em região de lábios, focinho, na vulva, muito comum, principalmente animais mais obesos, na cauda, né, locais com pregas em geral. E daí a gente tem lesões com mau odor por conta desse acúmulo de umidade e crescimento bacteriano ou fúngico, bastante eritema, regiões que ficam bem edemaciadas, às vezes podemos até ter ulceração e exsudação mucopurulenta e bastante prurido, tá? O diagnóstico ele se baseia na inspeção e visualização da lesão na região da dobra durante o exame físico, e a citologia ela pode ser indicada então para tentar diferenciar se tem mais bactérias ou fúngicos para o tratamento.
mas na maioria das vezes a gente não realiza a citologia, a gente fecha apenas com a análise do exame físico. E o tratamento é a limpeza dessas lesões, né? Então, limpeza das dobras com produtos antissépticos. Então, são produtos tópicos, não tem necessidade de realizar tratamento tópico, tá? A gente vai ver que na maioria a gente não tem necessidade de usar tratamento tópico tratamento sistêmico nas dermatopatias. Então, o clorexidine, ele é excelente, né? As formulações acima de 2% pega a levedura junto. Então, eu gosto muito do clorexidine. Ele é um excelente antisséptico, ele diminui bastante a sintomatologia clínica. Você pode mandar manipular ou comprar em farmácia o clorexidine em spray e aplicar na região das dobras, na região lesionada, em torno de 2 a 3 vezes por dia até a melhora clínica. Outro medicamento que também pode ser utilizado é o peróxido de benzoíla a 2,5%, também formulações em sprays ou mousses, tá? E claro, né, a gente precisa reeducar, se for um animal com sobrepeso, a gente precisa fazer um tratamento de redução de peso para tentar reduzir as dobras. E em alguns casos podemos tentar também as cirurgias cosméticas, né? Principalmente quando a gente tem um acúmulo de dobras importante na região da vulva, que cause, ou ali na base da cauda, né? Que cause muita lesão de forma muito recorrente, a gente pode indicar então a cirurgia plástica para remoção daquele excesso de tecido e tentar controlar melhor a sintomatologia. A dermatite aguda úmida, ela também é conhecida como dermatite piotraumática ou hotspot, tá? E ela é uma lesão geralmente única em um local focal, né? Que é causada por um autotrauma intenso, que acaba sendo gerado por conta de algum episódio de dor na região ou prurido, né? Então, normal a gente encontrar a dermatite aguda úmida, por exemplo, em animais que tiveram uma picada de inseto que causou muita alergia, muita coceira, ou então é comum a gente encontrar hotspot, por exemplo, em cães de raças grandes, ali na região coxo-femoral, em cães que têm dor coxo-femoral, tá? Então é um diferencial a ser levado em consideração. E ela tem uma característica de ser uma lesão super aguda. Então, aqui sim, ela pode acontecer do dia para a noite, tá? Porque é um evento super agudo que gerou, então, um autotrauma de uma forma muito intensa, né? Uma coceira, e o animal ele acaba se coçando muito e acaba se machucando, causando essas lesões. Então, é comum, muito mais comum em épocas de clima quente e úmido, que acaba proliferando mais ainda a contaminação bacteriana e fúngica secundária. E daí a gente tem presença de lambedura extrema, roçadura, mordedura, eritema, bastante exudato nessa lesão, é uma lesão bem exudativa, edema, dor, prurido, lesões circulares ou ovais com a alopecia traumática, tá? O diagnóstico se baseia basicamente no histórico, né? O histórico de uma lesão superaguda com uma possível causa pré-determinada, os sinais clínicos, e é sempre importante buscar a causa de base, como, por exemplo, dor articular, tá? O tratamento, primeiro de tudo, realizar a limpeza dessa região para você poder fazer o tratamento adequado. Então, normalmente é uma lesão que chega com bastante exudação, bastante secreção, tá? Então, você precisa retirar os pelos ao redor, porque os pelos eles vão trazer mais contaminação secundária ainda. Então, realizar uma tricotomia efetiva do local e ao em volta da lesão e realizar uma limpeza inicial no consultório com degermante e depois prescrever para casa terapia tópica com spray de clorexidine ou algum outro antisséptico tópico, e você pode até colocar na sua formulação a hidrocortisona como um corticoide tópico para aliviar o prurido, né? Claro que se o animal ele tiver com um prurido muito intenso, você pode fazer uma dose via oral para tentar controlar a crise. Manter o animal de cone, né, de colar elisabetano, para ele não morder a lesão, né, e não piorar até curar, né, e controlar a causa base quando ela existir. Agora, passando para as piodermites superficiais, nós temos o impetigo. O impetigo ele é caracterizado por uma lesão com presença de bastante pústulas e eritema, principalmente em região ventral de abdômen, tá? E ela está muito presente em animais imunodeprimidos, por exemplo, filhotes com carga de verminose ou então com alguma doença infecto-contagiosa.
Então, é incomum a gente encontrar, por exemplo, pústulas abdominais em cães com parvo ou em cães com sinomose, que acaba debilitando muito o sistema imune e eles acabam ficando predispostos às infecções bacterianas da pele por conta da baixa barreira imunitária, tá? Outro fator que pode desencadear é a higiene precária do local que esse animal está vivendo. E ela é caracterizada, então, pela presença de pústulas, colaretes epidérmicos, que é o que forma quando a pústula estourou, né? Então, ele forma aquela região, aquela lesão circular, que parece que ela descama em volta, que é uma pústula estourada, né? E crostas. E, principalmente em abdômen ventral, axila ou região inguinal. O prurido é mínimo, o animal pode apresentar leve lambedura da região, mas não é tão comum. E o diagnóstico também se baseia no histórico, sinais, presença dos fatores predisponentes que causam imunodepressão, e a citologia, então, vai confirmar o diagnóstico com presença de inflamação e cocos ou bacilos nessas pústulas. A gente pode realizar, por exemplo, um SUAB de um colarete epidérmico que ainda tenha secreção da pústula presente, mas não é tão comum a gente realizar. Normalmente a gente trata essas lesões com antissépticos tópicos, né? Se forem lesões muito extensas ou um animal que está muito imunodeprimido, pode ser necessário um antibiótico tópico. Daí a gente prefere utilizar cefalexina ou amoxicilina com ácido clavulânico por pelo menos 15 dias, tá? E correção da causa base de imunodepressão. As foliculites, pessoal, são inflamações da superfície do folículo piloso, né? Então, qualquer fator que leve a uma inflamação intensa da pele pode causar essa infecção da superfície do folículo piloso, e daí a gente tem esse acúmulo de secreção ali na base do folículo, e a gente tem, então, a presença da lesão na base do folículo. Então, ectoparasitas, doenças alérgicas, disqueratoses, doenças endócrinas, qualquer lesão de pele pode causar, né? E ela é caracterizada pela presença dessas pápulas foliculares, tá? Que são pequenos pontos avermelhados, né? Às vezes eles podem ter até conteúdo purulento junto e acabam formando, então, pústulas ou crostas ou coloretes epidérmicos junto ao pelo, tá? Normalmente leva a hipotricose junto, então rarefação pilosa junto, o pelo acaba enfraquecendo por conta do acúmulo de pus na sua base e ele cai, né? Então ele tem essa característica aspecto de roído por traça, que a gente fala, e dermatite miliar em gatos, tá? O diagnóstico também é com base nos sinais, a gente precisa excluir as causas, né? Então, vai estar presente em alguma dessas causas, precisamos investigar sempre. E o tratamento é a base de antibiótico terapia tópica, principalmente shampoos, porque as foliculites, elas tendem a ser mais generalizadas, né? Então, a gente precisa fazer um tratamento com formulações em shampoos, tá? E em casos mais graves e refratários ao tratamento tópico, podemos também utilizar antibiótico terapia sistêmica com a cefalexina ou amoxicilina com clavulanato de potássio. E passando então para as piodermites profundas, a gente vai conversar sobre a extensão de qualquer uma dessas piodermites que a gente conversou até agora quando ela não é tratada adequadamente. Então, principalmente as foliculites, elas podem gerar furunculoses e celulites, tá? Então, o que acontece? A gente tem um acúmulo de secreção ali no folículo piloso, certo? Esse folículo, ele rompe e extravasa toda aquela secreção e aquele material que tinha ali, né? Então, esse material, ele fica ali preso na região profunda da pele, onde o folículo piloso nasce, e a gente tem, então, a inflamação e infecção direta ocorrendo na região mais profunda da derme, causando, então, furunculose e celulite, tá? Então, ela pode ser causada pelos mesmos causadores da foliculite. E imunossupressão também é um fator a ser considerado, né? Principalmente em animais que desenvolvem devido à foliculite, né? Animais que a gente não consegue conter muito bem a infecção, eles podem ter, então, infecções mais profundas, e a gente tem, então, a fator imunossupressão a ser levado em consideração. E daí a gente tem presença de nódulos, né? São lesões mais nodulares, ulceradas, né? Muito eritematosas, com presença de sangue, né? Exudação serossanguinolenta, presença de abscessos, crustos, muita dor, são lesões bem doloridas, muito eritematosas, e em casos graves o animal ele pode ter febre, linfadenomegalia regional associada, tá?
Nesses casos mais graves, nós precisamos, então, fazer uma associação entre antibiótico tópico e sistêmico, né? Dificilmente o antibiótico tópico sozinho pode resolver quando for uma lesão mais grave, um animal muito imunossuprimido, e sempre realizar uma limpeza das feridas, limpeza das secreções e melhorar a imunidade desse animal. Então, com relação ao resumão dos tratamentos das piodermites, né? Primeiro, levar em consideração que as piodermites elas são praticamente um sinal clínico e não uma doença, né? Então, como a gente comentou, elas sempre são secundárias a alguma causa base. Então, a gente precisa investigar o que está causando aquela piodermite, né? E a maioria delas, a maioria das vezes, a gente sempre vai utilizar antibiótico terapia tópica, então limpeza com desgermante, clorexidina em formulações 2 a 3%, gentamicina, nistatina tópica, são excelentes formulações para tratamento, tá? Não tem necessidade de iniciar logo de cara com antibiótico terapia sistêmica. Como eu conversei lá no início da aula, as piodermites são causadas por um grupo de bactérias que já são consideradas extremamente resistentes à antibiótico terapia, né? Então, é complicado a gente continuar usando antibiótico, sendo que a gente pode tentar um tratamento tópico mais conservador antes, tá? E se a gente for optar realmente pelo uso de antibiótico terapia sistêmica, a gente pode optar então pela cefalexina, amoxicilina com clavulanato e a enrofloxacina em últimos casos, tá?